Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, começa no 18, o título diz Os Anticristos. Observe, irmãos, que logo no título a Bíblia faz questão de colocar no plural, os anticristos. Nós bem sabemos que a Bíblia, tanto em Apocalipse, quanto em Tessalonicenses, quanto no Antigo Testamento, nos profecia ou nos prediz. O próprio Jesus disse que surgiria o anticristo, ou uma pessoa, uma figura, e que ele perseguiria, se levantaria e blasfemaria contra a casa de Deus e contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ao que parece, João aqui está falando de muitos anticristos. No contexto imediato que a gente está estudando, se você lembrar da última pregação, olhar aí na sua Bíblia, a Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo. E aí, João vai dizer que aqueles que amam o mundo, falamos isso 2 semanas atrás, eles não permanecem em Deus. Aqueles que amam o mundo não podem amar o Pai. O amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar o mundo e ao Pai ao mesmo tempo. Então, num contexto imediato, sim, aqueles que amam o mundo estão vivendo no espírito do anticristo. Então, João vai falar de um espírito, João vai falar de um tipo de vida, de uma atitude de vida, e não do anticristo, pessoa que virá no final mesmo dos tempos. É importante a gente falar sobre isso, porque muitas heresias têm invadido a igreja nos dias de hoje, e as pessoas simplesmente estão lidando com elas como se fossem coisas pormenores. Muitos anticristos têm invadido as igrejas nos dias de hoje, e as pessoas estão lidando com essas pessoas, com essas figuras, como se nada fosse. Quer ver um exemplo muito claro? E aí, com todo respeito àqueles que nós conhecemos, que são católicos, Lutero definia e identificava o Papa como o maior anticristo da sua época, porque o Papa, ele nada mais do que faz que é se colocar no lugar de Cristo. Ele diz que ele é o sumo pontífice, o cabeça da igreja aqui na terra. Ele diz que ele é a representação de Deus na terra. Logo, quando faz isso, o Papa se coloca no lugar de Cristo. Se colocando no lugar de Cristo, ele é um anticristo. Toda vez, pastor, vai falar só da igreja católica? Não. Toda vez que é uma igreja protestante, um pastor se levanta e arroga para si unção, poder, autoridade acima de Cristo, ou se coloca como mediador entre Deus e as pessoas da sua igreja, esse pastor é um anticristo. Esse pastor está praticando obras de um anticristo. Então, cuidado com isso, porque tem muita gente ouvindo, convivendo, frequentando lugares onde anticristos se manifestam e dizendo: não interessa, pastor, o que importa é a minha sinceridade, o que importa é o meu coração, independente se eu estou frequentando um lugar herege ou se eu estou me envolvendo com pessoas que são hereges e se colocam contra Cristo. Não é isso. Quer ver como é que esse pensamento é ilógico? A gente às vezes é conivente com algumas absurdos e heresias que são feitas contra a palavra de Deus, mas você se medicaria com uma enfermeira que nunca fez enfermagem, mas que tem boa vontade? Porque tem gente que frequenta igreja, que o pastor, é claro que isso não é determinante, mas existem pessoas que são ótimas sem teologia. Mas tem gente que frequenta igreja que o pastor nunca fez teologia, tem gente que frequenta igreja que o pastor não tem bom caráter, não tem não é fiel, não é coerente com as Sagradas Escrituras. Ele diz: não, mas o que importa é que o meu pastor, o meu líder religioso, seja lá qual for, ele é sincero, ele é uma boa pessoa. Você se medicaria como uma enfermeira? Você aceitaria que um médico abrisse o seu peito se ele não tivesse feito medicina, só porque ele é sincero, só porque ele tem boa vontade? Você não deixaria isso. Imagine você tomando na veia, sei lá, álcool em vez de soro, aí a enfermeira diz: me desculpa, mas eu tinha uma boa vontade, eu só não sabia o que eu estava fazendo. Isso é uma grande bobagem. Então, quando a gente fala de teologia, de igreja, de vida espiritual, de condução de um rebanho, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente fala de doutrina, ainda que seja chato um pouco falar sobre doutrina, a gente tem que tomar cuidado, porque assim como nós não tomaríamos um remédio errado só porque a enfermeira é legal, só porque a enfermeira é gente boa, nós também não podemos ouvir qualquer coisa de um pastor, seja de um padre, ou seja lá de quem for, simplesmente porque ele é legal, simplesmente porque a gente está há muito tempo naquela religião. Não, a gente tem que ser crítico mesmo. Então vamos lá, versículo 18, João começa dizendo assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem
o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então vamos por parte. João começa tratando os seus leitores como ele já fez 3 ou 4 vezes desde o primeiro capítulo, do capítulo 1, versículo 1. Ele os chama de filhinhos. E logo em seguida, depois de chamá-los de filhinhos, para mostrar novamente um carinho, uma preocupação, um amor, um zelo, porque ele tinha batido duro, ele tinha dito: olha, se vocês amarem o mundo, vocês não podem ser de Deus, se vocês não resistem ao pecado, vocês não são de Deus, se vocês dizem que amam a Deus, mas odeiam o irmão, vocês não são de Deus, se vocês dizem que andam na luz, mas odeiam ou caminham nas trevas, vocês não são de Deus. Então ele veio batendo. Então agora ele novamente os chama de filhos, para dizer: olha, eu os amo, eu me preocupo com vocês, e é por isso que eu estou batendo, é por isso que eu estou exortando, é por isso que eu estou chamando a atenção. Então ele chama filhinhos, e aí ele entra com o alerta: cuidado, já é a última hora, e perigos se escondem inclusive dentro da igreja cristã, inclusive dentro da comunidade de fé. Perigos se escondem, armadilhas são lançadas inclusive dentro da... À noite eu vou falar sobre isso, mas se você lembrar, na parábola do joio, diz que tanto o Jesus, o bom semeador, sai a semear o trigo, como de madrugada o inimigo sai e semeia o joio na mesma plantação, e que eles crescem juntos, joio e trigo, e ele faz isso para confundir. Então João está nos alertando que dentro da comunidade cristã nós também devemos tomar cuidados com líderes, com tudo que envolve, porque já vivemos a última hora. Ah, pastor, o que é a última hora? Muitos cristãos, quando liam isso, até hoje quando leem isso, começam a tentar supor ou trazer profecias de que o mundo vai acabar amanhã. O que a gente mais encontra na internet é isso, é pessoas dizendo que tiveram sonhos, visões, que a Bíblia falou com eles, que Deus falou com eles, e que o mundo vai acabar. Eu estou esperando até hoje o mundo acabar, e olha que eu sou crente há pouco tempo, eu tenho um pouco mais de 10 anos de convertido, por aí, e eu já ouvi de profecia de que o mundo vai acabar, e fiquei esperando e não acabou. Não está no gibi. Então a gente tem que tomar cuidado. Já é a última hora. João está falando de uma última era, de um período em que vivemos desde a ascensão de Jesus, desde que ele voltou para o Pai e disse que iria preparar morada para a gente, até que ele volte para nos buscar. Essa era que a gente vive é a última era. É a era em que as pessoas têm a última oportunidade de se arrepender, de confessar os seus pecados, de seguir Jesus. Essa é a última era, a era onde o pecado tem se multiplicado, onde a perversidade tem se levantado de tal maneira que a gente se assusta. A era onde as pessoas têm se voltado contra o cristianismo com uma ferocidade nunca antes vista, ainda que o cristianismo seja perseguido desde que o mundo é mundo. Hoje nós vivemos tempos difíceis. Então João diz: olha, essa é a última era. Essa era começou quando Jesus subiu ao Pai, e essa era só termina quando Jesus voltar ao Pai. A teologia define isso aqui como nós vivemos o já e o ainda não. O que é isso, pastor? Já vivemos a última era, já vivemos o final dos tempos, já vivemos os preparativos para a volta de Cristo. Por isso que quando o irmão diz assim: pastor, será que isso simboliza a volta de Cristo? Eu prefiro, irmãos, não atestar que determinado fenômeno A, B, C ou D confirma a volta de Cristo, porque para mim Cristo está voltando. Para mim todas as coisas apontam para a volta de Cristo. Então eu não prefiro, ou eu não gosto de ficar pegando determinados fatos isolados, dizendo: olha, isso simboliza a volta de Cristo, olha, teve um maremoto, olha, teve um terremoto, olha, teve uma catástrofe. Irmãos, a verdade é, nós caminhamos a passos largos para o final de todas as coisas e para a volta de Jesus. Então a gente não precisa ficar prevendo, a Bíblia já diz, então a gente apenas crê. Então a gente vive o já estamos no final dos tempos, já vivemos no momento em que devemos constantemente correr para Jesus e se arrepender dos nossos pecados, mas a gente vive o ainda não, porque Jesus ainda não voltou, ainda não inaugurou a nova Jerusalém, os novos céus e a nova terra. Então o tempo do fim, ele é uma era messiânica, ele é o tempo em que a igreja tem vencido o maligno, ele é o tempo em que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ele é o tempo em que a seara tem aumentado, ele é o tempo da colheita, é o tempo em que o trigo tem sido semeado e nós temos expandido.
ainda que com muita dificuldade, ainda que com muitos problemas, ainda que com muitos escândalos, muitas heresias, muitas distorções, é evidente, o Evangelho tem ganhado almas, o Evangelho tem crescido, o reino de Deus tem se expandido, e Satanás tem sido derrotado todas as vezes que a palavra de Deus é pregada. Então nós vivemos um tempo do fim, e não apenas um dia do fim, a semana do fim, é o tempo entre a primeira e a segunda vinda. João não está falando aqui de uma duração, pastor, quantos anos? Está falando de duração, ele está falando de um tipo de tempo, é um tipo que vai perdurar até que Jesus volte. Ele não está falando de cronologia, ele está falando de uma verdade teológica. Vivemos os piores momentos. Então João também diz assim, olha, já é a última hora. Como ouvistes? Ouviram aonde? Ouviram no Evangelho. João, aqui, nesse contexto, já tinha escrito o Evangelho de João. Os outros evangelistas também já haviam escrito o Evangelho. E o próprio Jesus havia dito que falsos cristos, anticristos e hereges surgiriam. Quer ver um exemplo? Mateus, no capítulo 24. O próprio Jesus alerta. Então quando João diz, olha, vocês já ouviram isso, João está lembrando deles o Evangelho. Mateus 24, 5 e 6, Jesus diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus já havia anunciado que as coisas ficariam complicadas e que muitos viriam dizendo que são Jesus, que eram Jesus ou que eram enviados de Jesus. Então João observa, olha, vocês já ouviram, isso não é novo, mas aí João diz assim, vocês ouviram que vem o anticristo. Então João diz, olha, vocês ouviram que vai surgir um homem que vai se assentar no trono, que vai pedir para si adoração, que vai tentar unir o mundo debaixo de um ecumenismo, juntando o judaísmo, o cristianismo, islamismo e todas as demais religiões, e vai exigir para si a adoração como se Deus fosse. É isso que a gente vê em Apocalipse. Mas João diz, olha, vocês sabem que vai vir um anticristo, mas ele diz, mas o que eu quero dizer é que agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João diz, olha, pelo fato de vermos que muitos anticristos têm se multiplicado, nós identificamos, é a última hora. Jesus está às portas, daqui a pouco ele volta. Por quê? Porque nós não temos ainda visto o anticristo, mas muitas pessoas no espírito do anticristo têm se colocado no lugar de Deus e exigido para si a adoração que só vem dele, exigido para si aquilo que só Deus pode. Então hoje a manifestação de pessoas, ainda que isso seja duro, que negam Jesus, que blasfemam contra o Evangelho, que trazem para si a glória que só pertence a Deus, só comprova que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu sei que é ruim, eu sei que é triste, eu sei que às vezes incomoda viver e estar sujeito a esse tipo de pessoas, mas o que a gente está vendo é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Quando se levanta um falso mestre, um falso profeta, quando se levanta alguém para blasfemar, para acusar, para perseguir, para falar mal do Senhor Jesus, fere o nosso coração, fere, nos chateia, mas o que a gente tem que perceber é cumprimento das Sagradas Escrituras. O fim se aproxima, os anticristos já estão por aí, aqueles que blasfemam e se levantam contra Jesus já estão aí, aqueles que distorcem as Sagradas Escrituras de acordo com a sua vontade já estão por aí. Não é isso que diz o próprio apóstolo Paulo para Timóteo, lá na carta de Timóteo, diz, olha, chegará um tempo em que as pessoas terão comichões nos ouvidos e atrairão para si mestres segundo as suas próprias cobiças, e esses falarão aquilo que eles desejam ouvir. Então os cristãos primitivos, isso é uma confusão também na igreja de hoje, sabiam que ia vir um homem, e que esse homem seria o grande enganador, seria a grande besta, o anticristo, mas não percebiam que já naquela época muitos homens estavam se portando como verdadeiros anticristos, estavam sendo induzidos pelo espírito do anticristo. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então não confunda, pastor, vai haver um homem, vai haver um grande líder mundial, vai, quem é ele? Não sei, e não vou ficar como muitos fazem, tentando adivinhar quem é, mas se a Bíblia diz que vai vir, ele virá.
mas ainda não é a hora, e não é disso que João está falando. João está dizendo de pessoas que têm um tipo de vida, uma atitude de vida, pessoas que têm práticas que se igualam ao anticristo que virá. Então, irmãos, parece bobagem, mas quando a gente vê pessoas se levantando para atacar a igreja, ofender a Cristo, ofender o Evangelho, ofender a nossa fé, devemos orar por elas? Devemos evangelizá-las? Devemos, mas muitos, é duro dizer isso, porque assim como você, eu tenho um monte de gente da minha família que não é crente, mas muitos estão movidos pelo espírito do anticristo, que se revolta, se rebela e persegue tudo aquilo que vem da palavra de Deus, se ofende. Já dei esse exemplo aqui várias vezes. Há pouco tempo atrás, um grupo no nosso Brasil queria tirar da nota de R$1. Isso é ridículo, tanto faz, se tirar, não estou nem aí, mas na palavra do real, na nota do real tem Deus seja louvado. Obrigado, Sandro. E eles queriam tirar da nota para mim, irmão. Pouco importa se tirar, mas qual é o propósito disso? O espírito do anticristo que se rebela sobre tudo que tem o nome de Deus. Há pouco tempo atrás também um outro grupo queria tirar das repartições públicas o crucifixo. Para mim também pouco importa, o meu Cristo não está crucificado, o meu Cristo ressuscitou, está vivo, sentado ao lado do Pai. Mas por que tirar o crucifixo? Porque eles têm ojeriza a tudo que remete ao cristianismo. Então, irmãos, é o espírito do anticristo, a gente tem que tomar cuidado. Toda vez que as pessoas perseguem o Evangelho de livre e espontânea vontade, estão sendo induzidas pelo espírito maligno. Vamos lá, versículo 19, gosto muito desse texto, é um texto que eu gravei desde o início da minha conversão e diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Gosto muito desse texto. Desde o início da minha conversão foi um texto que marcou a minha vida e que me fez sempre vigiar a minha própria vida, para que eu não me encontrasse nesse versículo aqui, para que eu não fosse mais um a me enquadrar nesse versículo. É claro que esse versículo aqui, num contexto de João, está falando daqueles que saíram da igreja por amar o mundo e que agora estavam se voltando contra o Evangelho no espírito do anticristo. Mas é verdade também que esse texto se aplica nos dias de hoje a todas aquelas pessoas que a gente conhece, que às vezes foram batizados, tiveram até dons, pregaram, evangelizaram, estiveram no nosso meio e que hoje, de forma espontânea, se rebelam contra a igreja, falam mal da igreja, blasfemam, perseguem, criticam abertamente. E criticar por si só não é pecado, porque eu também critico algumas igrejas e algumas práticas dos crentes de hoje. Mas João está dizendo que um verdadeiro cristão, ele não sai da presença do seu Senhor. Ele pode ter críticas com a igreja, ele pode não concordar com o modelo de igreja congregacional, ele pode achar que o pastor que hoje está aqui falando não é correto e querer procurar, mas um verdadeiro crente, ele não sai do corpo de Cristo, ele não abandona para sempre o corpo de Cristo. É claro que eu nem preciso falar isso, porque eu já falei muito isso aqui na igreja, que um cristão de verdade pode cair, um cristão de verdade pode se decepcionar, um cristão de verdade pode se afastar da presença de Deus como uma ovelha perdida, como a dracma perdida, pode, mas o verdadeiro cristão, ele vai voltar. Você percebe que João usa 4 vezes a palavra nosso. Eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, aí ele usa conosco, teriam permanecido conosco, contudo eles saíram para mostrar que eles não eram dos nossos. Então João está a todo momento mostrando que o corpo de Cristo, ele ainda que sofra ataques, investidas, ciladas, ele permanece unido. Ainda que a ovelha se desgarre por um momento, ele volta. Ainda que o filho pródigo saia por um momento, ele vai ouvir a voz do seu pai, mais cedo ou mais tarde. Então João está a todo momento mostrando que aqueles que saem do corpo de Cristo e se voltam contra esse corpo, se voltam contra essa verdade, na verdade só revelam que nunca foram verdadeiros cristãos. Um exemplo disso, Judas Iscariotes andou com Jesus
era apóstolo, presenciou milagres, viu milagres, tomou a ceia, participou de momentos únicos com os apóstolos, teve o melhor dos ensinamentos, que foi do próprio Jesus, e ainda assim se mostrou que nunca foi um dos nossos. Tem um outro que eu me esqueci agora, que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, cuidado com fulano, porque ele amou o mundo e me largou sozinho aqui na cadeia. Então, queridos, cuidado com isso. Vivemos dias assim. Há pouco tempo atrás eu conversava com o Guilherme ou com o Tiago, e algum deles diziam que amigos jovens que há pouco tempo pregavam, evangelizavam na igreja, agora já se entregaram a bebida, cigarro, promiscuidade, a tudo que tem de errado. Ah, pastor, será que esse jovem nunca mais vai voltar para a igreja? Irmão, vamos orar para que eles voltem, com certeza. Mas não me assusta, não me assusta. Por isso que a gente deve ter muita cautela com aquilo que a gente vê, porque a Bíblia diz: eles saíram dos nossos, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então você percebe que a perseverança, a permanência, eu vou citar aqui, né, porque eu sei que ela não vai ficar chateada, mas é algo que eu sempre falo para ela. Toda vez que eu entro aqui no culto e vejo Dona Irtes ali, assim como outros irmãos aqui eu poderia dizer isso, eu digo: olha, a senhora para mim é um exemplo de perseverança. Porque assim como Dona Irtes, muitos irmãos aqui têm uma história ou têm experiências de lutas terríveis e perseveram. Tem irmãos aqui, assim talvez como Dona Irtes, que talvez tiveram muitos motivos na vida já para ter chutado o balde, para ter metido o pé e não voltar mais, para ter desistido de tudo, desacreditado de tudo, e ainda assim perseveram. Por quê? João diz: eles saíram dos nossos, para que ficasse provado que não eram, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido. Uma das características de um cristão é permanecer, é perseverança, é persistir, é lutar, é insistir, ainda que tudo diga que não, ainda que todas as circunstâncias digam: acabam para você. A gente diz: o meu Redentor vive, e se ele vive eu vou até o final, ainda que eu diga como Jó: nu vim, nu voltarei, sem nada, mas eu não nego meu Senhor. Então essa é uma característica do crente, irmãos, que a gente deve valorizar na nossa vida, e que a gente deve valorizar na vida dos irmãos que estão aqui. Eu poderia citar vários outros irmãos da igreja, citei a Irtes hoje, porque toda vez que a vejo, eu digo para ela: olha, a senhora para mim é um exemplo de perseverança. Tem mais idade que eu, tem idade para ser minha avó, já viveu muito mais que eu, e tem muito a me ensinar, porque talvez eu não viva experiências dolorosas que ela viveu, mas a vida dela me ensina que vale a pena perseverar, ensina que pouco importa a idade que você tem, quanto você conhece de teologia, quanto você conhece de Bíblia, qual a sua condição financeira, quem você é, se você é branco, negro, homem, mulher. A vida de alguns irmãos aqui me ensinam que perseverança é a marca de todo cristão, independente de quem ele é, de todo verdadeiro cristão, independente de quem ele é na vida social. Então, se fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Então, irmãos, persevere, lute, permaneça. Aí ele segue e diz assim: todavia, eles se foram para que ficasse manifesto. Olha só, João diz assim: eles se foram, foi uma livre e espontânea decisão deles, eles quiseram, eles desejaram, eles amaram mais o mundo, eles ouviram a voz da sereia, eles ouviram e se deixaram levar pelos encantos. Contudo, como Deus não é um Deus passivo, como Deus governa tudo, João diz: isso faz o seguinte, deixa manifesto que nenhum deles era dos nossos. O fingimento não dura a vida toda, esconder a verdade não é possível para a vida toda, parecer o que não se é ou que não é, não dura para a vida toda. Então, mais cedo ou mais tarde, por uma vontade de Deus, por uma operação do Espírito Santo, vai ficar manifesto aqueles que dizem ser cristãos, mas que na verdade só estão se usando do Evangelho para benefício próprio, porque Deus não deixa oculto todas as coisas, porque não há nada oculto que Deus não venha revelar. É isso que diz o Evangelho. Então João diz: olha, eles foram, eles saíram,
eles quiseram, mas tem uma coisa, por trás disso, Deus estava movendo para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. Então, na sequência, João está querendo dizer o seguinte: aqueles que perseveram são de Deus, aqueles que perseveram permanecem, aqueles que perseveram, ainda que tudo diga que não, eles sabem que vale a pena continuar seguindo Jesus, ainda que a vida seja difícil, a perseverança vale a pena, até porque, irmãos, é Jesus que coloca no nosso coração o desejo de perseverar. Como eu sempre digo, eu nunca subo aqui para ser demagogo ou para ser hipócrita. Assim como você, eu já tive um monte de vezes desejos de largar tudo, vontade de largar, pensamentos de dizer: olha, amaldiçoa esse Deus e morre, como diz a mulher de Jó. E por que estou aqui? Ah, pastor, porque o Senhor é bom? Não, porque o Espírito Santo de forma soberana me fez perseverar, me deu forças da onde eu não sabia que tinha, me fez tirar forças da onde eu não sabia que podia tirar. Então assim tem que ser a minha e a sua vida. Olhe para as suas feridas, olhe para as suas lutas, olhe para as suas tribulações, olhe para os seus momentos de dificuldade, identifique neles, irmãos, momentos em que Deus te deu a oportunidade de perseverar, momentos em que Deus te deu a oportunidade de ser aprimorado. Ontem eu estava no shopping, conversando com o Rodrigo, que esteve aqui há pouco tempo, tomando um café, e a gente chegava à conclusão, parece duro isso, né? Mas com base na própria vida do apóstolo Paulo, a gente chegava à conclusão que é necessário, nós como cristãos, termos um espinho na carne, sermos quebrados uma ou algumas vezes na vida, sermos apertados por Deus, passar na moenda, para que a gente entenda quem somos, quem Deus é, e vivamos uma vida de dependência dele. Ontem eu falava com o Rodrigo, e a gente estava vislumbrando alguns exemplos de pessoas que a gente entende como sucessos, pessoas que foram bem-sucedidas, pessoas que foram, destaques, e que por serem sempre sucessos e destaque, hoje se encontram numa posição de orgulho, prepotência, soberba. E aí eu dizia para o Rodrigo, falava: olha, Rodrigo, eu acho que talvez, pelo fato de ter sido quebrado já nessa vida, pelo fato de ter passado por experiências muito difíceis nessa vida, hoje eu mesmo me vigie e tome conta de mim, para que eu não chegue nesse patamar de soberba, arrogância e prepotência, porque todos nós, irmãos, temos capacidade de ser arrogante, prepotente e soberbo. Basta que a nossa vida comece a melhorar, basta que a gente comece a ter sucesso para que a gente fique assim. Então, eu acho que quando a gente é quebrado, quando a gente é moído, ou quando Deus nos deixa passar por um aperto, a gente deve recorrer a Ele e dizer: Senhor, me ensina a ser mais parecido com Teu Filho, me ensina a ser mais dependente de Ti, me ensina que essa aflição contribuirá para o bem daqueles que Te amam. Esse é o propósito. Então a perseverança, irmãos, guarde isso, é marca de um cristão. Vamos seguir, versículo 20, vai dizer assim: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João agora está dizendo o seguinte: olha, enquanto alguns negam que Jesus é o Filho de Deus, enquanto alguns negam que Ele é 100% Deus, enquanto alguns se revoltam contra o cristianismo, amam o mundo, odeiam o próximo, andam nas trevas, vocês têm que entender o seguinte: vocês têm a unção. No Antigo Testamento, a unção de Deus, ela era simbolizada pelo óleo. Sacerdotes, reis e profetas eram ungidos para simbolizar que Deus os havia escolhido para uma missão. Hoje, nós não mais somos ungidos com óleo, apesar de algumas igrejas ainda praticarem esse ato. Hoje, aquilo que o óleo simbolizava é real na minha e na sua vida. Falei há pouco tempo aqui na igreja: todas as vezes que confessamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, a unção de Deus vem habitar em nós. Não precisamos mais de óleo ungido, de água ungida, de sabonete ungido, de rosa de Saron, de sal grosso. Nós temos o Espírito Santo. A maior unção que alguém pode ter habita em nós quando confessamos Jesus. Então João diz: olha, vocês não podem se deixar levar pelos anticristos.
Vocês não podem amar ao mundo, porque dentro de vocês habita a unção que vem do Santo, e essa unção traz conhecimento. Ele diz: todos têm desconhecimento, conhecimento de que Jesus é Senhor, conhecimento de que Ele é o Filho de Deus, conhecimento de que esses crentes foram selados e que hoje clamam Abba Pai, chamam Deus de Pai. Então os leitores de João tinham conhecimento, por quê? Já tinham lido o Evangelho de João e tinham chegado ao conhecimento de que Jesus era Senhor deles. Os leitores de João deveriam usar o conhecimento do Evangelho de João para identificar aquilo que era verdade, aquilo que era mentira, aquilo que era um verdadeiro profeta, aquilo que era um falso profeta, aquilo que era o verdadeiro Evangelho, aquilo que era o falso Evangelho. E nós devemos fazer a mesma coisa. Um crente ungido, não apenas um crente que faz barulho, não apenas um crente que diz que tem poder, mas um crente ungido, um crente que tem o Espírito Santo, ele sabe discernir a verdade do engano. Um crente que é ungido, ele sabe se opor a uma heresia e dizer: não, isso não está na Bíblia, isso não testifica com o Espírito que habita em mim. Um crente ungido, ele sabe suportar os ataques de Satanás e dizer: ei, para cima de mim não, eu tenho a vida eterna, eu tenho as promessas de Deus, porque darei ouvidos a Satanás? Isso é ser crente ungido. Diferente do que muitos procuram aí fora, mais de novo do que manifestar dons, e isso é bênção, manifestar dons é de Deus, mas mais do que manifestar dons, um crente ungido sabe dizer quem é o seu Senhor, quem Ele é, para onde Ele vai, da onde Ele veio, quem merece toda a honra, toda a glória, quem é o Pai, o que é verdade, o que não é. Um crente de verdade ungido ama o seu irmão, anda na luz, ama a Deus sobre todas as coisas. Isso é característica de um crente ungido. Quando alguém tenta seduzir um crente de verdade, nós devemos virar para essas pessoas e dizer: olha, para cima de mim não, eu conheço o meu Redentor, eu sei que era pecador, que Ele veio a esta terra e morreu pelos meus pecados, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, encontra-se ao lado do Pai e prometeu me buscar. Estou contente, satisfeito e aguardo a volta do meu Senhor. Não preciso de novas profecias, não preciso de novidade, não preciso de novas doutrinas, não preciso de invencionices humanas, não preciso de homem, ainda que eu respeite os líderes espirituais e aqueles que Deus levanta na igreja. Não preciso, eu tenho o meu Senhor, e isso basta. Essa deve ser a postura nossa diante de qualquer sedução. E ontem também eu conversava com o Rodrigo e falávamos sobre isso, de como é difícil às vezes para a gente que é líder, pastor, ou a gente que exerce cargo na igreja, ficar fiel diante de tantas tentações que nos acometem, diante de tantas novidades que tentam invadir a igreja e se impor sobre a nossa tradição, sobre a nossa doutrina, sobre a nossa fé, sobre a nossa convicção. Como fazer isso? Dizendo: eu estou satisfeito com aquilo que recebi, estou feliz e contente com aquilo que tenho. Se é isso que Deus quis me dar, se é isso que Deus quis me revelar, a palavra dele me basta. Se a maior unção é o Espírito Santo que habita em mim, eu estou satisfeito, não preciso buscar mais nada, dente de ouro, falsos milagres, não preciso disso. Para que era uma bobagem dessa se eu tenho Deus habitando em mim? Para que precisar disso? Certo, queridos? Então, vós possuís a unção que vem do Santo e tendes conhecimento. E aí ele diz: eu não escrevi isso porque vocês são ignorantes, pelo contrário, eu escrevi porque vocês conhecem a verdade, e mentira nenhuma provém da verdade. Então cuidado com coisas que parecem verdade, mas a gente sabe que é mentira, porque nenhuma mentira provém da verdade. Vamos seguir, 22 e 23. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Aqui tem uma verdade muito interessante, e vamos parar aqui e até fazer uma aplicação atual, polêmica. Primeiro João lança uma pergunta e ele mesmo responde. João está falando que nenhuma mentira procede da verdade.
que o anticristo nega Jesus e que eles têm surgido por aí. Eles saem do meio da igreja, se revoltam contra a igreja, e aí ele faz uma pergunta: quem é o mentiroso? E aí ele responde: o mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. A maior pergunta do cristianismo, a maior pergunta da vida do ser humano é: quem é Jesus? E a maneira como você responde essa pergunta diz muito a seu respeito e diz muito de onde você vai passar a eternidade. Quem é Jesus para você? Dependendo de como você responder, eu digo quem você é. E dependendo de como você responder, eu digo onde você vai passar a eternidade. Ah, pastor, você está dando certeza? Não, claro, as pessoas podem mudar de opinião, podem mudar, mas dependendo de como você diga quem é Jesus hoje, eu posso dizer quem você é e onde você vai passar a eternidade. Então João diz: quem é o mentiroso? É aquele que nega que Jesus é o Cristo. E aí ele diz: este é o anticristo, ou seja, a maior de todas as mentiras, a maior de todas as heresias, a maior de todas as blasfêmias é negar que Jesus é o Cristo, porque esse se iguala ao anticristo. Aí ele segue e diz assim: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E aí você percebe o seguinte: olha só, João estava dizendo primeiro que o mentiroso é aquele que nega Jesus, e na conclusão ele inclui o Pai. É como se ele dissesse: olha, se você nega o Filho, não tem pai. Sem filho não tem pai, não é verdade? Por exemplo, eu não tenho filho, eu não sou pai de ninguém. Sem filho não tem pai. Então João, ele associa confessar Jesus, tem o pai, negar Jesus, nega o pai. E guarde isso, porque eu vou entrar em algo importante, como eu disse, dos dias atuais, que eu vi acontecer nos últimos dias. Então o cerne do cristianismo, a coluna principal do cristianismo é: quem é Jesus? Porque se você confessa ele, você tem o pai. Se você nega ele, você nega o pai. Se você nega ele, você é mentiroso. Se você nega ele, você anda no espírito do anticristo, você se assemelha ao anticristo. Então, nos dias de hoje, você vai encontrar variedades disso. Alguns vão dizer: não, essa história de que Maria era virgem é história. Essa história de que Jesus não teve pecado é balela. Alguns vão dizer: não, essa história de que Jesus ressuscitou não é bem assim não. Alguns vão dizer: essa história de que Jesus foi levado para o céu, isso os discípulos inventaram. Essa história de que Jesus vai voltar, isso e cuidado, irmãos, essa que eu falei agora, as outras você encontra em menor número, mas essa que eu falei agora, que Jesus não vai voltar, tem um monte de igreja que acredita nisso, um monte de herege, né? Posso dizer que é igreja, um monte de seita que acredita nisso, diz que essa volta de Jesus, ela é espiritual, ela é figurativa, foi só uma ideia que Jesus quis dar para os seus discípulos, e olha, ele está demorando tanto, já está comprovado que ele não vai voltar. Isso é coisa do capeta, isso é coisa do anticristo. Então, existem várias variações. Uns vão dizer: não, isso é uma bobagem, pastor, dizer que Jesus era Deus, não tem como Jesus ser Deus, como que Deus nasceu no ventre de uma virgem? Então cuidado, existem pequenas variações, mas todas elas estão dizendo o seguinte: eu nego que Jesus é quem a Bíblia diz que é, eu não aceito quem a Bíblia diz que Jesus é. Para mim Jesus é um pouquinho menor, para mim Jesus é um pouquinho diferente. Então, apesar de falar da pessoa do anticristo, João está dando exemplos aqui de pessoas que fazem ou que se equiparam ao anticristo, uma atitude de vida. Quem nega o filho, nega o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Negar a Jesus é estar separado de Deus, porque a comunhão com Deus depende da comunhão de Jesus. Lembra? Jesus disse para Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso basta. E aí Jesus diz: Filipe, para de bobagem, quem vê a mim vê o Pai. Então preste atenção, até que chegue ao céu, o mais perto de ver Deus que você vai ver é olhando para Jesus. Até que chegue ao céu, o mais próximo de conhecer a Deus que você vai conhecer é conhecendo Jesus. Quando chegar no céu, as coisas vão ser diferentes, não sei como é que vai ser, mas vai ser. Aí você vai ver Deus face a face, você vai conhecer a presença do Santo, você vai estar diante dele, isso vai ser muito lindo. Mas até lá, olhe para Cristo, conheça Cristo, se envolva com Cristo, tenha comunhão com Cristo, tenha intimidade com Ele, porque é o mais perto de Deus que você vai chegar. Até chegar à presença dos anjos e cantar no grande coral, o coral mais parecido com aquele que você vai cantar é o da igreja. Até ter comunhão com aqueles que já foram para o céu e dizer: santo, santo, até aquele dia chegar, irmãos, aqui é o lugar que você deve fazer isso,
Por isso que a igreja deve ser valorizada, por isso que a família de Cristo deve ser valorizada, por isso que a comunhão deve ser valorizada. Tem muita gente querendo o céu, e eu quero o céu. Tem muita gente sonhando, como vai ser, eu vou rever aquele meu parente que já morreu. É verdade, mas se você não consegue sentir prazer nessa comunhão, se você não consegue sentir prazer em cantar nessa comunidade, como sentirá prazer em cantar na glória? Por isso é importante valorizar a igreja. Se não há filho, não há pai. Se não tem presença de Deus, não tem a presença de Jesus, não tem a presença de Deus. Pastor, e por que o senhor deu ênfase nisso? Por que eu disse que tem algo que se encontra nos nossos dias? Vou parar aqui para dizer o que eu quero trazer nos nossos dias. Toda vez que acontece uma catástrofe, toda vez que acontece um desastre, toda vez que acontece algo que machuca o nosso coração, você vai ver isso que eu vou falar aqui agora. Nessas semanas passadas, nós tivemos 2 momentos que chocaram assim o país. Primeiro foi aquela tragédia que foi um crime dos meninos do Flamengo que morreram. O segundo também, que movimentou muito as redes sociais, é nessa que eu quero me prender mais, foi a morte do jornalista Boechat, um grande jornalista, um grande profissional, um homem incomparável. Eu escutava ele sempre no rádio, assistia em casa, no YouTube, na Band, enfim, gostava muito. Mas por que eu quero dizer com isso? Sempre que situações como essa acontecem, você começa a ver pessoas que aparentemente se dizem cristãs, e que porque ficaram muito comovidos, muito tristes, muito abaladas com a situação, começam a tentar arrumar uma maneira de justificar a ida para o céu dessas pessoas. Então, não quero entrar no mérito dos meninos do Flamengo, mas é a mesma analogia. Quando aconteceu o avião do Chapecoense, é a mesma coisa. Muita gente botando o avião e todo mundo indo para o céu. Se eles se arrependeram nos 45 do segundo tempo, antes do avião cair, pode ter acontecido? Pode. Eles podem ter ido para o céu? Podem. Mas dizer que todo mundo foi para o céu só porque o avião caiu é uma grande heresia. Dizer que todo mundo foi para o céu só porque pegou fogo no container é uma grande heresia. Pastores podem ter se arrependido na hora que o fogo lambeu? Podem. Podem estar todos no céu? Podem. Mas quem pode afirmar isso? Eu não, nem você. Nem posso afirmar que estão todos no inferno. Mas voltando para a questão do Boechat, foi onde deu mais polêmica na internet, porque um famoso ex-pastor, que para mim hoje não é mais, muitos devem conhecer, presbiteriano, Caio Fábio, foi excluído da presbiteriana e hoje apoia o homossexualismo e todas as outras coisas. O Caio Fábio veio a público e de forma muito aberta declarou que sim, o Boechat estaria no céu, que nós encontraríamos o Boechat no céu. E aí ele e seus seguidores começaram a justificar que o Boechat estaria no céu pelo seguinte fato: pelo fato dele ser um bom homem, pelo fato dele ser um homem justo, pelo fato dele ser um homem caridoso, pelo fato, e todo mundo atesta isso, que ele era bom, que ele era caridoso, que ele era justo, que ele era um homem honesto, que ele era um bom homem de família, e começaram a usar isso como justificativa. Usavam inclusive aquele texto do bom samaritano. Usavam inclusive o texto que Jesus diz assim: olha, a lei se resume em amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele diz: olha, se eu amo ao próximo, isso se resume à lei, logo eu estou agradando a Deus, logo eu vou para o céu. Só que quando você olha para a Bíblia, e esse texto hoje nos permite fazer essa aplicação, senão eu não ia nem comentar isso aqui, você percebe que o texto diz: quem nega o filho, nega o pai. Ou seja, entrar no céu depende de como você confessa Jesus. E o Boechat era abertamente ateu. Claro que essa polêmica ela aumentou pelo fato dele ter brigado com o Silas Malafaia um tempo atrás. E aí uns crentes malucos disseram que ele morreu porque brigou com o Silas Malafaia. O próprio Malafaia disse que isso é uma grande bobagem, que ele não morreu porque brigou com o Malafaia. Isso é uma grande idiotice. Deus não sai matando as pessoas porque brigou com os crentes, sabe? A gente tem que parar com essa bobagem. Então isso foi uma grande heresia, falar que Boechat morreu porque brigou com o Malafaia. Mas uma outra grande heresia é dizer que Boechat foi para o céu porque ele era bom, quando a Bíblia diz: quem nega o filho, nega o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Quem não confessa Jesus com os lábios vai para o inferno. É dificílimo falar isso, é duríssimo. Na queda do avião ele pode ter se arrependido? Pode, mas eu não posso dizer que ele foi para o céu, assim como eu não posso atestar que ele foi para o inferno. As evidências: durante toda a vida ele foi ateu, durante toda a vida ele negou Jesus. Então as evidências me dizem que provavelmente ele foi para o inferno.
Mas se ele se arrependeu nos 45 do segundo tempo, é problema dele e de Deus, não meu. Mas cuidado, queridos, porque o nosso coração às vezes fica comovido diante de uma tragédia e a gente tenta colocar as pessoas no céu pela porta dos fundos, pelo atalho, e não dá para ir para o céu por um atalho, porque a Bíblia diz: quem nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem o pai. Então só se chega ao pai por meio do filho. Então é triste, mas a queda do avião não leva ninguém para o céu. É muito triste, mas um container com crianças que foram assassinadas por uma negligência do clube do Flamengo, não vão levá-las para o céu. Oremos para que, assim como o ladrão da cruz, nos 45 do segundo tempo, eles tenham clamado por Deus, se arrependido e clamado o nome de Jesus. Isso pode acontecer? Pode, mas não coloque ninguém no céu, irmãos, pela porta dos fundos. Assim como também coloque ninguém no inferno. Quem coloca ou tira alguém no céu é Deus. Quem coloca ou tira alguém no inferno é o próprio Deus. Contudo, a minha Bíblia diz que para entrar lá tem que confessar Jesus, e isso eu não posso negociar só porque aconteceu uma tragédia, certo? Então vamos voltar para cá, guarde isso. 24 e 25: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós o Filho e o Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Vou terminar aqui. João diz: olha, o que vocês têm que fazer? Permaneçam naquilo que vocês ouviram desde o começo. Fujam das bobagens, fujam das novidades, fujam das mentiras, fujam das invenções humanas, fujam das visões que homens costumam dizer que têm. Permaneçam na mensagem bíblica, permaneçam na verdade que vocês ouviram lá no início, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ponto. Permaneçam nas doutrinas básicas do Evangelho. Façam com que a palavra permaneça na sua alma. E aí, fazendo isso, ele diz: permanecendo aí em vós, permanecerá o Filho e o Pai. Ou seja, o Filho habitando, o Pai vem junto. Então todo ensinamento que contradiz a Bíblia, todo ensinamento que contradiz a doutrina dos apóstolos, ele tem que ser considerado falso, ele tem que ser rejeitado. Tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que acrescenta algo a Jesus como Salvador, eu tenho que largar de mão. Eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que é necessário, eu tenho o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, perseverança, de novo: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis em vós o Filho e o Pai. E aí ele nos lembra as palavras do salmista no Salmo 119: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, irmãos, permaneçam na verdade que ouvimos no início. João diz que quando a gente permanece na palavra, a gente tem comunhão com o Filho, e quando a gente tem comunhão com o Filho, a gente tem comunhão com o Pai. Se o crente valoriza a palavra de Deus, ele tem o Filho. Se ele tem o Filho, automaticamente ele tem o Pai. E isso é o que nos leva à vida eterna. Isso é o que nos leva a ter direito a alcançar as promessas de Deus. Então, perceba, no início eu comecei falando que algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, isso é bobagem, o que importa é ser sincero. Essa questão de doutrina, essa questão de divergência teológica, são mínimos detalhes. Você percebe que não é mínimos detalhes. O que está em jogo aqui é ter o Pai e o Filho. O que está em jogo aqui é ter comunhão ou não. O que está em jogo aqui é tomar posse da vida eterna ou não. Porque João termina dizendo assim: se vocês permanecerem naquilo que vocês ouviram, vocês vão ter o Pai e o Filho. E a promessa é a que Ele mesmo fez, a vida eterna. Ou seja, não é uma mera questão ideológica. Uns acreditam que Jesus é Deus, outros acreditam que Ele é um profeta. Uns acreditam que Jesus é o Filho de Deus, outros acreditam que Ele é um rabi. Uns acreditam que Jesus ressuscitou, outros não. Uns acreditam que Ele vai voltar, outros não. É uma questão de apenas diferença. Eu sou diferente de fulano. Não, é uma questão de ter ou não a promessa de vida eterna. Porque se eu nego Jesus, eu não tenho Pai. Se eu não tenho Pai, eu não tenho posse da promessa de vida eterna. Então, irmãos, atentem para isso.
É um texto bem pesado, bem teológico, com muita informação. Eu disse que seríamos longos hoje, até que estamos dentro do horário ainda, 40, 50 minutos agora, mas eu quero terminar fazendo algumas aplicações só para você gravar tudo que a gente falou. Primeiro ponto que eu quero trazer à sua memória é que já estamos vivendo a última era. Não se assuste com nada, não se desespere com nada. Como disse Guilherme no começo do culto, não deposite a sua fé em nada neste mundo, porque nós já estamos vivendo a última era. Desde que Jesus foi ao Pai e disse que ia preparar lugar e que voltaria, nós somos como peregrinos, vivemos de mala pronta, esperando o nosso Senhor voltar para a gente ir embora. Somos passageiros nesse mundo, vivemos bem, usufruímos de tudo que Deus nos concede nesse mundo, mas sabemos que assim que Ele chamar, a gente está pronto para ir embora. Não se amarre, não se prenda a nada desse mundo, nada. Tenha sonhos, faça planos, faça investimentos, projete um futuro melhor, mas não se prenda a nada, porque amanhã, não estou dizendo que vai ser, mas amanhã pode ser o dia de ir embora. Não se prenda. Segundo, o espírito do anticristo já opera no mundo. Cuidado com mentiras, com heresias, com seduções, com ofertas, com banquetes, com ciladas. Cuidado, porque o espírito do anticristo já está aí. E Jesus disse que, se possível, enganariam até os eleitos. Terceiro ponto, pelo incrível que pareça, quando eu falo o espírito do anticristo já está aí, a gente olha para o mundo e diz: é verdade, pastor, o homossexualismo está crescendo, as doenças, as guerras, a fome, a desigualdade. A gente olha para o mundo, mas cuidado, porque João disse que alguns anticristos saem de dentro da igreja. Como ele disse, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Como eu disse, de noite eu vou falar de novo. A Bíblia diz que de madrugada Satanás semeou o joio no meio do trigo. Então cuidado. Às vezes, quando eu falo do anticristo, a gente olha lá para fora e tende a demonizar tudo que está lá fora. E é verdade, tem muita coisa que está lá fora que não convém para o crente, mas a gente tem que tomar cuidado dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa existe joio. Não compete a mim nem a você dizer quem é, mas a gente tem que se vigiar todos os dias. Quarto ponto, os crentes têm unção, e essa unção é o Espírito Santo que habita em nós, e os crentes têm conhecimento. Assim sendo, sabemos identificar uma heresia, sabemos resistir às tentações e sabemos vencer o maligno. Não foi isso que a gente falou algumas semanas atrás, quando João diz: eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno? Ele disse isso no capítulo 2, no versículo 13. Então não esqueça, temos a unção, temos conhecimento. Quinto ponto, cair na bobagem, na heresia de negar a Jesus, é também negar o Pai. Ah, pastor, eu tenho Deus no meu coração, Deus me conhece, Deus me sonda, mas você nega Jesus, se não confessa Jesus, se não anda de acordo com as palavras de Jesus, não tem o Pai também. É fato, é o que a Bíblia diz, eu não posso fugir disso. Então não caia na heresia de negar a Jesus, porque automaticamente você vai negar o Pai, e assim sendo, você estará muito longe da vida eterna. E 6, para terminar, o texto também nos ensina que a perseverança é uma marca do cristão, e que essa perseverança, ela nos leva a conquistar a promessa de vida eterna. Ele diz: se permanecerem naquilo que ouviram no início, permanecereis em vós o Filho e o Pai, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, vida eterna. Ele fez, e Ele é fiel para cumprir. Contudo, entretanto, a perseverança é obrigação minha e sua. Permaneçam naquilo que ouviram, permaneçam em Jesus, permaneçam na presença do Santo, e assim alcançaremos a promessa de vida eterna. Amém, queridos?